Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos estudar o display LCD. A biblioteca do Tinkercad disponibiliza o 1602, que é um dos displays mais populares que existe. Vamos analisar códigos e também como se ajusta contraste e backlight para um melhor desempenho do display. Dois modelos populares são rigorosamente iguais, exceto pelo fundo. Este aqui é fundo azul e este aqui é fundo verde. É o chamado backlight. Quem quiser mais informações a respeito das características do display, é só consultar o manual. Esse aqui é um fabricante de display 1602, dessa série 1602. E aqui eu tenho características elétricas, parâmetros mecânicos e aqui, muito importante, a disponibilização e identificação dos pinos. São 16 pinos no total. Muito bem. Eu já estou devidamente logado. Vamos abrir o código. Não tenho nada no código. Se eu iniciar a simulação, eu só vou ter a polarização do display em relação a backlight e contraste. Vamos lá. Está aqui. Esse resistor aqui é o que faz o controle do contraste. Se eu alterar o valor dele, vamos colocar, por exemplo, 1000 ohms. Observe que o contraste vai diminuindo e eu vou tendo dificuldades para enxergar os caracteres. Há um ponto que eu só consigo ver, enxergar o backlight. Muito bem. O valor típico dele é da ordem de 10 ohms. Esse resistor, ele controla fundo, luz de fundo, backlight. Se eu aumentar o valor dele, eu vou ter a luz de fundo diminuída a ponto de eu não conseguir enxergar mais caracteres no display. O valor típico dele é da ordem de 180 a 220 ohms. Muito bem, tem um aspecto aqui muito importante. Esse display 1602 significa o seguinte, ele tem 16 colunas e duas linhas. Então, linha 0, linha 1. Aqui começa a coluna 0, vai até a coluna 15. Então, essa primeira matriz, nós vamos ver o que é essa matriz aqui. Essa primeira matriz ela é configurada como 00, ou seja, coluna 0, linha 0. Aqui teríamos coluna 0, linha 1. E assim sucessivamente. Aqui, então, por exemplo, seria coluna 15, linha 0, coluna 15, linha 1. Vamos ver o que é essa matriz. Essa matriz aqui é onde eu monto o caractere, onde os caracteres são impressos. Então, se eu, por exemplo, tiver esses pontos acesos, significa que eu tenho um caractere que representa uma linha vertical. Vamos dar uma olhada no manual do fabricante e aqui tem essa característica. 5 por 8 pontos, ou seja, uma matriz 5 por 8 que me dá 40 pontos. E em cima desses pontos eu monto os caracteres. Muito bem. Eu vou apagar o código. E os códigos, eu já tenho eles montados, programados no sketch do meu Arduino IDE. A novidade aqui é esse Include Liquid Crystal. É uma biblioteca do cristal líquido. Significa o quê? Que todos os códigos de programação, caracteres, etc., estão incluídos nessa biblioteca. Então, quando eu tenho possibilidade, é interessante usar a biblioteca, porque facilita muito a programação. Porém, nada impede que vocês criem os seus próprios códigos. Nada impede. Como incluir esta
biblioteca Sketch, esta opção, Include Library, e aqui, ó. Quando eu clico aqui, ele inclui essa linha aqui. Muito bem. Vamos selecionar, Ctrl C. Ctrl V. Eu já ajustei o meu Arduino para os pinos 12, 11, 5, 4, 3 e 2 que vão enviar dados para o display. E aqui eu ajustei no Void Setup o display 16,2, que significa 16 colunas, 2 linhas. Se eu tivesse um display com 4 linhas, por exemplo, que também é muito comum, eu utilizaria 16,4. Muito bem. Vamos analisar, então, o que ocorre quando eu inicio a simulação. Então, veja bem aqui, ó, Set Cursor 3, 0. Então, 0, 1, 2, 3. Linha 3. Linha 3 não, coluna 3, linha 0. E aqui, ó, sucessivamente, eu vou tendo as informações que eu defini no Sketch. Observe um detalhe. Vamos lá, vamos começar. Eu tenho linha 0, depois, num certo tempo, que é o delay de 5 segundos, linha 1, e assim sucessivamente. Se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, ó, vamos colocar aqui coluna 8. Eu não vou conseguir imprimir, ou seja, ler esse conteúdo aqui. Ele vai sair cortado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. Coluna 8, linha 0. Então, esse detalhe é muito importante vocês observarem, porque ele determina o posicionamento que vocês querem dar às informações do display. Vou deixar aqui 3.0. Vocês observaram também que quando eu inicio a simulação, eu tenho primeira linha 0, depois vem a linha 1. Eu quero, por exemplo, que essa informação apareça simultaneamente. Então, é só eu eliminar esse delay aqui. Então, já aparece simultaneamente essa informação. Muito bem. Outra modificaçãozinha que eu posso colocar aqui nesse sketch é o seguinte. Eu quero acrescentar mais 2 linhas de informação aqui. Então, é só copiar. Ctrl C. Ctrl V. Vamos deixar aqui, por exemplo, linha 6, 0. Vamos colocar EAD. EAD. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um código do aluno. Aluno, código 012, por exemplo. E eu depois posso determinar, através do posicionamento do cursor, onde eu quero que essas informações apareçam. Então, vamos lá. Eu posso acelerar, né, diminuindo esse tempo aqui. Ó.
A partir daqui foi o que nós acrescentamos. Aluno código 12, limpa e vai reiniciar o processo. Muito bem. Vamos lá para as considerações finais. Eu fiz as alterações aqui, eu achei que essas alterações aqui atendem perfeitamente o meu projeto. Então, eu vou utilizar essas informações, essas últimas informações. Ocorre que no sketch do meu Arduino IDE, aquele que está no meu computador, essas informações não são atualizadas. Conforme eu já havia dito para vocês em vídeo aula anterior, eu tenho a opção de fazer aqui um download. Ou, o que eu posso fazer também, eu vou copiar, veja bem, da mesma forma que eu copiei do IDE para o Tinkercad, eu posso fazer do Tinkercad para o IDE. Então, eu tenho aqui já um sketch aberto, novo. Vamos dar um Ctrl V. Pronto. Essas coisas acontecem. Está aqui, copiadinho, bonitinho. E eu vou fazer o seguinte, ó, File, salvar como. Aqui ele me dá uma opção de salvar no desktop. Eu vou salvar no desktop. E vou colocar aqui um código qualquer. Por exemplo, ó, LCD 16x2. É o que está aqui. Só que eu quero colocar uma informação adicional. Por exemplo, atual. Atualizado, abreviação de atualizado, ou seja, esse aqui é o último código que vai estar valendo. Vou dar um salvar, está salvo. Posso sair do programa e entrar aqui e abrir. Então, essas aqui são as informações que nós colocamos. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!